Olá, seja bem-vindo ao canal do Grupo Espírita do Irmão Carmelo. Eu sou Mauro Fiorani. Estaremos juntos por alguns momentos aqui, conversando, discutindo, estudando, praticamente, aquele livro que nós vemos desde o começo, quando nós somos convidados a participar dessa situação de fazer palestras online. Estamos estudando, então, o livro Renovando Atitudes, tá, do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, pela a voz, pela mão, pela pena do nosso querido Espírito Hamed. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nossa conversa, nossa troca de informações, eu gostaria que todos, então, pudessem compartilhar, curtir e comentar esse nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a eles. Aí o YouTube vê que isso é uma coisa bacana, legalzinha, dê o seu joinha e isso vai propagar nas redes sociais. E como sempre, você já está acostumado aqui no canal, nós começamos com uma prece para preparar o ambiente, para poder nos conduzir melhor à nossa explanação. Então, aqueles que se sentirem confortáveis e se sentirem melhor, cerrarem seus olhos físicos, que assim o façam. E nesse momento, então, nós levemos nosso pensamento a Deus, o Pai, Jesus, o Mestre, aos nossos anjos guardiões, espíritos protetores e guias, a eles toda a honra e toda a glória. Louvado seja o meu Senhor por todas as suas criaturas. Que tudo ocorra, Pai, conforme a tua e não a nossa vontade. Que assim o seja com a graça de Deus. Pois bem, o capítulo do estudo de hoje é extensão da alma. A alma que tem uma continuidade, tem uma extensão. O que seria isso? Nós pegamos, então, nós não, o Espírito Santo Neto, o autor do livro, pega uma orientação de Hamed, pega o capítulo 17 do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte trechinho. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não os castigais pelas faltas que vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele não é irresponsável, como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. O cavalo não é responsável pelo acidente que causa para aquele mau condutor. Interessante, né? Então, vou fazer aqui uma analogia, pegando um animal, o cavalo, que ele não tem a inteligência, ele não tem um raciocínio, ele é um veículo de condução. Então, o condutor, aquele que vai manuseá-lo através das redes, através do porte, através do contato, é que vai fazer as suas ações. Nós pegarmos, por exemplo, um esporte olímpico, que é a equitação, aquela prova olímpica de saltos com o cavalo, não é o cavalo que é o condutor que vai fazer, puxar, correr, pular, parar. Então, é ele que está no comando. O animal vai servir ao comando dele. É lógico que tem também aquilo que é nítido e claro dos animais, que são os instintos. Se ele perceber que ele vai sofrer um acidente, ou se ele perceber que ele vai se machucar, ele para, ele trava. Então, está no instinto dele. Então, fazendo essa analogia, nós, seres humanos, nós temos um corpo, para ser mais simples, dividido em 3 partes. Quais são elas? Nós temos o corpo físico, material, orgânico, biológico, onde a ciência, inclusive, nos classifica como animal racional, bípede, por aí vai. Mas o primeiro adjetivo que se coloca é animal. Depois nós temos o que a nossa essência, aquilo que nós realmente somos, o espírito, é aquilo que foi criado por Deus nos pretéritos da existência, que nos deu a liberdade de escolha, de escolher os nossos próprios caminhos ao longo de eternas reentranhas, ou seja, de vir e vir nessa maré humana. Então nós temos o espírito ou a alma, para alguns. Só que a alma, ela é muito sutil, ela é muito essencial, ela é muito leve, ela é muito translúcida, transparente, enfim. Não dá para classificar, porque quando você abre um corpo humano, você vai encontrar o quê? Vísceras, órgãos, ossos, a alma não está mais lá.
ok? E a alma, e de contrapartida o corpo, que é muito mais terra, forte, é muito mais carne, é muito mais ossos, enfim. É bem distinta essas duas classificações. Então, se faz necessário, entre outras, né, mas não vamos falar apenas em três, o perispírito. E esse perispírito então, é o elo de união entre a alma e o corpo, né? Então, Kardec colocou esse termo de perispírito para poder fazer uma similaridade melhor, uma compreensão melhor do todo. Então, enquanto estamos encarnados, por isso que está falando aqui, né? A extensão da alma, enquanto estamos encarnados, essa massa corpórea é que nos traz as sensações do hoje. O que são as sensações do hoje? Né? Eu chuto o canto da mesa com o dedinho, vai doer o meu dedo, né, do pé. Então eu sinto essa dor dilacerante muitas vezes. Né? Eu levo um tapa na cara, vou sentir a força, o peso da mão, enfim. Então eu tenho essa sensação que os meus sentidos vão observando. Né? E este corpo, ele tem uma data de validade. Eu nasço no berço, através da conjunção amorosa e prazerosa do meu pai e da minha mãe, que me faz os frutos do amor que sou eu, e esse genes biológicos, né, o tom de pele, o tom do cabelo, a cor dos olhos, as coisas biológicas vêm dessas duas uniões de corpos, que faz essa organização física que está aqui falando para vocês nesse momento. De contrapartida, a essência divina vai se juntando aos poucos essa massa biológica no período de gestação para que a vida dê continuidade. Então, a extensão da alma, como diz o Hamed aqui no texto para a gente, nada mais é de que nós tivemos um antes e teremos um depois, mas durante o momento presente, nós somos aquilo que a nossa alma é. Dá para entender isso? A parte biológica é feita através dos genes, da passagem dos genes. Mas a essência, o nosso caráter, a nossa consciência, a nossa moral, a nossa ética, quem realmente somos, vem de outras oportunidades. Oportunidades essas que a lei divina é tão maravilhosa, é tão sublime, é tão única, que nos dá a possibilidade de nós nos refazermos, como disse Jesus, reconcilia com teu adversário enquanto caminha com eles. Então, nós, com a graça de Deus, o véu do esquecimento que cai sobre nós, nós não sabemos o que fomos no passado, e nem tem por que saber. Aí nós temos a oportunidade de nos amarmos no presente. Uma hipótese, vamos pensar assim, tá? Minha mãe, estou pegando um exemplo hipotético, minha mãe foi uma algoz minha no passado. Sei lá. E nesta encarnação, eu, em vez de odiá-la, e ela, em vez de me odiar, por causa daquilo que fez no pretérito, ela me ama e eu a amo. Então, o amor que concilia todos os erros e todas as faltas, é só o amor que vence, ele é o grande responsável pelas mudanças de paradigmas que são feitos através da existência. De que forma? Eu te mato, você me mata. Eu te mato, você me mata. Eu te mato, você me mata. Eu te amo. Então eu já quebro esse ciclo. Então tende a começar uma transformação ética e moral. Então, não adianta nada eu pegar, né, como o próprio Hamed nos coloca aqui, né, se cuidando e bem tratado o corpo são atributos da vaidade, concupiscência, se marcelando e flagelando era motivo de regozijo. Então, na Idade Média, as pessoas se autoflagelavam por causa dos seus erros pecaminosos, geralmente e invariavelmente através dos desejos carnais. Né? Porque o sexo era tão proibitivo, era tão execrado, sendo que os maiores propagadores do sexo eram o próprio culto religioso. É uma outra história, a gente pode contar depois.
Mas aí então a Inquisição, a igreja, o peso da igreja culpava, inclusive até o primeiro, o primeiro sacramento católico, que é o batismo, o cristão, que é o batismo, fala a respeito do pecado original. Qual é esse pecado original? Meu pai e minha mãe se amaram e me tiveram. Esse é o pecado original. Eu nasci então pecaminoso, logo eu mal nasci já tenho pecado. É uma coisa complicada pra caramba, né? Então vamos refletindo a respeito dessas possibilidades, dessas hipóteses, e percebendo que não adiantava nada eu flagelar a minha carne, né? Eu me fazer jejum, fazer diversas situações, macerando o meu corpo, se o meu ser que está lá dentro ainda pensa em determinadas situações, em determinadas viés. Então, por isso que é importante, gente, nós modificarmos internamente e aceitarmos o que somos externamente. Ah, mas eu queria tanto ter um narizinho melhor, eu queria tanto ter um corpinho mais. O que Deus não deu, a farmácia fornece. Né? Então, aqueles que têm condições vão acabar enveredando por esse caminho das transformações corporais. Só que não adianta nada se ser bonita por fora e não ser tão bonito assim por dentro. Minha mãe falava, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Né? Então, túmulos caiados, o próprio Jesus falou isso, esses túmulos caiados, né? Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Então é isso, o corpo vai, gente. Nada, nós não levamos nada para o outro lado da vida, a não ser a nossa essência, aquilo que nós somos, ok? Lá para o final do texto, então, ele fala o seguinte: corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Né? Então, temos que ter a paciência de aguardar os aviões que passam aqui. Eu moro numa rota de aviões, então, mas tudo bem, faz parte, isso nos testa a nossa paciência, a nossa discernimento, né? E quando colocamos, então, em prova aquilo que nós somos, né? Ou seja, o corpo e a alma juntos progridem. Então, não tem, é a mesma coisa das asinhas do anjo, quando eu falo do saber, da inteligência, da razão, do ser, da ética, do sentimento, da emoção. É a mesma coisa, o corpo e a alma também tem que caminhar juntos. Tá? Eu tenho que me aceitar como eu sou, do jeito que sou, da maneira que sou, e dar graças a Deus por eu ter o cognitivo, por eu ter a visão, por ter todos os meus sentidos em ótimos estados, de poder me locomover sem apoio, sem ajuda. Então, tudo isso já é uma graça, é uma dádiva divina, que eu tenho que louvar e agradecer a todo instante, a todo momento, a toda hora. Para nós darmos um fechamento aqui, eu vou trazer uma historinha que alguns já conhecem, mas outros talvez não, mas é sempre bom relembrá-la, né? Quando estava para desencarnar, né, após anos de labuta, de entrega, de doação do seu próprio corpo e também principalmente da sua própria essência, Francisco da cidade de Assis, que padeceu, né, ele teve as chagas dele, né, que foi fruto do contato constante que ele tinha com os leprosos, lavando, higienizando, beijando as suas chagas, automaticamente acabou contraindo essa doença, né, e essa doença começa pelas extremidades, mãos e pés, por isso os estigmas que a Igreja Católica coloca, né, porque o corpo de Francisco nunca foi mostrado ao público, porque tinha essas chagas, ok? Mas ficou estigmatizado. Também isso é uma outra história, que caso vocês quiserem, comente aqui embaixo, a gente pode falar também numa outra oportunidade. E, além disso, antes de começar a ficar perdendo a sua locomoção, suas mobilidades, seu apoio das mãos, ele também perdeu a visão. Né? Então, ele estava o praticamente o corpo dele era envelhecido, coberto de chagas, cego, ou seja, estava que era só, né, pronto para ser descartado mesmo, né? E quando ele desencarna, quando ele morre, né, ouvindo o Frei Leão, né, teu eterno companheiro, cantando os louvores das criaturas, né, que é um texto, inclusive, de próprio Francisco, e que ele sai do corpo, deixa o corpo lá inerte, ele sai, uma pleiade de espíritos, porque ele era espírito reencarnado de João, aquele que acompanhou Jesus, né, o discípulo que mais o amou,
Então, Jesus e seus apóstolos, os seus companheiros, os seus astecas, todos abraçam Francisco, seja bem-vindo ao teu retorno ao seu lar. E Francisco, então, pede licença, humildemente, e fala que ele precisa despedir de alguém antes de continuar a sua jornada evolutiva. Todos param e falam, então, tudo bem, mas quem será essa pessoa que tanto ele quer despedir? Francisco volta, vai até o seu corpo inerte, de que lá só ficou a massa, oscula a face, você dá um beijo em sua própria face e fala: obrigado, fiel companheiro, que tanto me serviu durante todos esses anos. Então, fique aí a nossa mensagem, e nós sempre agradecermos a Deus aquilo que temos, aquilo que somos, aqui o corpo que temos e a mente que temos. Então, meus queridos, que possamos seguir adiante, louvando e agradecendo o Senhor, agradecendo as benditas oportunidades que nos são dadas, e aguardando, então, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, uma nova oportunidade, assim quando Deus permitir. Então, antes de encerrarmos, mais uma vez, comente algumas coisas aqui embaixo, que vocês querem ouvir mais alguma coisa a respeito de algum tema que nós falamos aqui. Curte e compartilhe esse vídeo com todos os outros. E para nós encerrarmos, nós vamos agradecer a quem de direito, que é Deus o Pai, a Ele toda a honra e toda a glória, e louvado seja o meu Senhor por todas as suas criaturas. Fiquemos em paz e até uma outra oportunidade. Fui!